Bom dia, Sobre Arthur. o texto que o senhor falou na aula, Sim, professor, não me leve a mal, mas eu não fiz por conta que eu não entendi absolutamente nada. não entendeu Eu fiz absolutamente pelo menos a nada. introdução. Certo. Mas assim, você assistiu a aula ou não? Não deu Assisti, tempo? assisti. Certo. Então não conseguiu entender nada da aula, foi assim, mais ou menos? Não, eu consegui entender algumas partes, Aham. mas o texto que a gente tinha que fazer eu não consegui entender e sem falar que eu tô com bloqueio de criatividade top. Ah, eu sei. Também não. Assim, galera, agora, se não entender o texto, a gente vai explicar agora aqui. Agora, se não entender o tema, também houve aí um pouquinho, né, de falta de compromisso de uma parte. Por quê? Porque eu coloquei até mesmo lá dois links, né, que falariam sobre fake news, né, explicavam o que era fake news. Então você podia assistir, né, também um pouquinho para uma explicação da fake news. Também poderia ler lá o link que eu botei que também falava sobre fake news, né. Mas vamos lá, deixa eu falar um pouquinho. Galera, esse tipo de texto, texto dissertativo, é para você dissertar sobre um tema, ou seja, para fazer justamente o que o Gilles fez. Ele pegou lá o que é a fake news e saiu falando o que é fake news no texto dele. Então, o texto é justamente um texto não é que você vai criar uma história, né, nessa situação. Certo, Gabriel, agora o que especificamente o que você não entendeu? Qual foi a parte? Tem que dizer assim, não entendi, mas eu não entendi isso, não entendi aquilo. Porque quando você diz que não entendeu nada, parece-me parece-me que tá faltando aí uma situação de será que eu assisti, né? Então, eu tenho acesso aqui também, galera, à visualização, né? Então, o seu número de alunos, o seu número de que visualizou, não adianta me enganar dizendo que assistiu e não assistiu. Por exemplo, alguma coisa você tem que, da aula toda, alguma coisa você consegue entender. Se não tem uma coisa só que não conseguiu, pelo menos, sobre qual era o texto, então. Se eu te perguntasse, você me diria qual o texto? Dissertação, acho que é um negócio assim. Ó, tá, só pela sua cara de surpresa, Gabriel, eu percebi que você não assistiu, né? Então, assim, realmente, galera, não assistir é uma coisa, não entender totalmente é outra coisa. Então, vamos ser mais verdadeiros conosco, né? Então, nesse sentido. Mas vamos lá. Vou Vou falar um enviar. pouquinho, valeu, Gilles. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, né? De como é que funciona esse texto, né? E aí vocês deveriam já não entendeu como é para ser o texto, como é para ser, quando você diz como é para ser, seria o quê? Especificamente como é para ser? Me dá uma luz melhor da sua dúvida. O assunto, né? Você não entendeu o assunto. Tá certo. Pronto. A fake news são notícias falsas, né? Então, o nosso assunto era justamente, sim, é uma informação real, muito bem, Paulo, né? Então, é uma informação real. Você ia falar, né, sobre as notícias falsas, a repercussão. Para falar sobre esse assunto, só dá para falar se a gente tiver um apoderamento, né, um conhecimento desse assunto. Foi por isso que lá, no nosso tópico, né, eu deixei informações. Então, para fazer esse tipo de texto, a gente tem que buscar esse conhecimento, né? Então, eu deixei exatamente lá na agenda, galera. Lá na agenda eu deixei anexado no link não só o formulário, mas eu deixei um vídeo lá, o que são fake news, né? Foi, E eu vi os deixei dois. e Eu vi que também tinha deixei um um. vídeo também nos dois, tinha dois vídeos. Então a gente poderia, para fazer esse tipo de texto, nós teríamos que acessar esse conteúdo, por isso que a gente só entrou 7h50, né? Eu acho que até deveria ter entrado 8 para dar mais um tempo. Tinha uma galera que não conseguiu terminar, mas aí foi um erro meu mesmo. Mas tudo bem, já dá para iniciar assim, dessa forma, com o que você conseguiu. Então, você tinha que acessar o vídeo, você tinha que ler para você entender o conteúdo, que são as notícias falsas. Então, assim, esse tipo de texto, deixa eu dar uma retomada agora. O texto dissertativo não é um texto que você vai criar uma história, você não cria uma história, você fala sobre um assunto, né? Por exemplo, você pega o tema e você fala sobre o tema, então você não vai criar uma história de fake news, né? A fake news apareceu na cidade de Vermont, foi assim, não, você vai falar o que é. Fake news é isso, isso e isso. Então, é um texto que você vai falar sobre o tema, né? Por exemplo, se o texto ele tivesse como tema preconceito, você ia falar, você ia dissertar de que forma? No primeiro parágrafo, você ia
falar do que é o preconceito, né? Então, por exemplo, se eu perguntar aqui para você, Gilles, o que é que significa preconceito para você? O que você poderia dizer sobre o que é preconceito? Para mim é xingamento, implicar com outra pessoa, dando apelido que a pessoa não gosta, essas coisas. Pronto, então você já ia começar o seu texto falando isso, né? Ou então poderia começar o texto falando o seguinte, ó. Preconceito é algo muito negativo que não deveria existir na nossa sociedade, pois acaba machucando o outro, né? Ou até mesmo acaba separando, né, pessoas por vários fatores. Pronto, fiz uma introdução. Falei um pouquinho o que é o preconceito segundo a minha visão, segundo a minha pesquisa. Depois eu ia falar, existem vários tipos de preconceito, né? Aí eu poder falar do preconceito racial, da questão do preconceito social, e aí eu ia explicar. Preconceito racial quando acontece isso, preconceito social quando acontece isso, a divisão entre ricos e pobres. E aí você encerraria esse texto de forma facinha. Como é que você encerraria? Você poderia deixar uma mensagem para que as pessoas parassem, né, de passar essa ideia preconceituosa. Pronto, era só isso, era um estabelecimento. Fala, Gilles, você quis falar? Eu já enviei meu trabalho lá no top. Bom dia, Ícaro. Certo. Tá bom, a gente vai já lá, já dá uma olhadinha lá. Então, o texto dissertativo, galera, é um texto que vai justamente falar sobre um tema, né? Então, vai falar sobre o tema, dizer o que é, abordar nesse sentido. Tá bom? Então, bora lá. Para a gente já começar a tirar dúvidas mais precisas, né? Da galera que fez, quem é que pode contribuir com a leitura do seu texto? Eu fiz só uma parte. Eu ia passar para o segundo parágrafo. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte: se você quiser ler a sua introdução, eu já posso até lhe ajudar para você anotar, o que fazer no seu desenvolvimento, por exemplo. Ok. Vou ler aqui, peraí. Tá certo. Aqui, peraí. Rascunho do texto. A fake news é uma notícia falsa que tem o intuito de constranger ou enganar alguém. Essas notícias falsas são espalhadas por meio das redes sociais e elas imitam o estilo jornalístico para obter ganhos políticos ou financeiros. A fake news pode colocar em risco a vida de pessoas. Ela é como um vírus. Algumas das pessoas que recebem essas notícias falsas imediatamente compartilham com amigos, parentes e etc. Ok. Olha aí, foi ótima introdução, né? Então, você introduziu falando que é fake news, e era isso, né? Você tinha que falar sobre o tema, falar o que era o tema. Agora, o que é que você pode fazer no seu desenvolvimento? Vou dar uma dica para você, por exemplo. No seu desenvolvimento, você pode justamente abordar alguns fatos, alguns acontecimentos que estão ligados à fake news. Como é que você vai fazer isso? Você vai tirar da sua cabeça essa ideia? Não. Você pode pesquisar. Então, é o momento que você pode usar, né, a internet a seu favor. Então, vou abordar aqui dois fatos de fake news. Aí você pode colocar no seu texto esses dois fatos. E aí, no Eu posso último pegar do parágrafo, vídeo? pode pegar do vídeo. Bom dia, Veríssimo. Então, você pode pegar do vídeo. E outra coisa, Ah, o último parágrafo, você meio que dá quase sua opinião, né? Você dá uma retomada final, né? Então, podemos perceber que a fake news não é algo positivo, então precisamos parar de reproduzir. Então, você deixa aí uma espécie de mensagem final na conclusão. Então, ele vai ter essa ideia. É algo bem simples, é algo bem tranquilo. E aí, às vezes, eu acho que a gente pode pensar que pegar dados, né, pegar exemplo de vídeo, de site é ruim. Não é. É preciso pegar, né? Por exemplo, aqui, ó, o Arthur botou uma coisa aqui, deixa eu ver o que é. professor, Oi. mas é no segundo parágrafo que eu faço esses negócios dos Isso, fatos que eu acabei no de dizer? segundo parágrafo que você coloca exemplos. Por exemplo, qual é a sequência correta desse tipo de texto? Hum. Primeiro parágrafo, você fala o que é, explica o que é o tema, explica. E aí você não precisa ter isso muito na sua cabeça, né? E aí esse tema que você vai explicar, você explica segundo o que você leu, com suas palavras, certo? No desenvolvimento, o que é que você faz? No desenvolvimento, você dá exemplos relacionados ao tema. E na conclusão, você deixa uma mensagem que é quase uma opinião sua.
em relação a esse processo. Beleza. Agora Então, deu pra entender bem mais. tá certo. Tem mais alguém que conseguiu concluir? Teve gente lá que eu vi que concluiu, né? Tem mais... Professor, eu enviei, Oi, professor. professor, eu cheguei atrasado porque eu estava acabando de enviar. Ah, tá ótimo, viu? Não tem problema não. Obrigado, seja bem-vindo, tá? Obrigado. Tem mais alguém que teria interesse em ler o seu, para dar uma luz aí para os amigos? Alguém que tenha terminado todo o seu texto? Acho que bem não é obrigatório não, gente, mas assim, se tiver, a gente fica muito feliz, né? Mas alguém sabe decorar? Não, não, não tem no... Vocês não anotaram não no caderno? Não, Eu não, Felipe, Miguel? Não, né? direto. Ah, você fez direto, foi, João? Ah, tá certo. Então, é. Então eu não vou. Porque aí senão eu teria que ler o seu, mas você vai permitir essa leitura do seu? Né? Tem isso também, né? Pode ler o meu. Pode? Pode Aham. ler o meu Mas também, era só se quiser. apresentar a tela e ler. Mas você disse que não fez, ô Gabriel. Como você vai apresentar a tela? Não, tô dizendo pra ele. Deixa Não, ele fica, apresentar. fica difícil, fica pequenininho. Eu posso ler se ele permitiu, então eu faço essa leitura para ele, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Mas tá dando para dar uma clareada? Eu acho que a gente tem até que pegar uma aula mais para ficar exatamente dentro do Meet, tentando escrever, né, fazendo esse processo, para ficar mais fácil, tá? Pronto, já achei aqui, tô olhando aqui já, abrindo os textos. Pronto, aqui eu tenho o do Gilles e do João Veríssimo, também tem o seu aqui, tá, Ícaro? Também chegou aqui, tá tudo ok. Deixa eu abrir aqui então o do João Veríssimo. Ó, João, você colocou assim, fake news traduzindo para o nosso português fica notícia falsa, que foi ganhando popularidade nos últimos anos. E essas notícias falsas têm em todo canto, sobre política, futebol e economia. Tá corretíssimo, tá corretíssimo. Agora sim, nessa sua, a gente só teve a presença da introdução, certo? O que é que faltou aí? Faltou aí dar uns exemplos sobre a fake news, faltou também estabelecer uma conclusão, viu? Faltou um desenvolvimento e faltou uma conclusão, Veríssimo. Mas a sua introdução foi ótima. Você falou o que era fake news e era esse nosso objetivo, né? Entender o que era fake news. Ícaro, você disse que o seu podia ou não? Não lembro, desculpa. Professor, eu Pode, fiz o meu, só que só Pode? foi a introdução. pode. Certo. Então você lê já a sua introdução. A do Ícaro que está Tá. completa, ó. Eu vou ler aqui o dele. Professor, Oi. depois pode ler o meu? Pode sim. Só um instante. Então vamos lá para o Ícaro. Fake news são notícias erradas, notícias inventadas para denegrir a imagem ou história de vida de quem se está falando, ou mobilizar as pessoas com ideias de princípios errôneos. Não se deve repassar essas notícias para frente, nem mesmo no sentido de serem engraçadas. O perigo está em repercutir com maus exemplos, ideias, pensamentos e comportamentos desnecessários. A intenção é causar mal nas pessoas, na intenção de destruir a imagem e caráter de outrem. É preciso que tenhamos cuidado ao ler, acreditar, editar, repassar e otimizar essas notícias, ou seja, nem tudo que reluz é ouro. As notícias podem ser sobre vários assuntos, desde política, economia, ciência, saúde e sobre tudo que queiram destruir nos pensamentos e sentimentos das pessoas na construção de uma vida normal com comportamentos saudáveis. Ótimo, excelente, foi aí perfeito, né? Era realmente isso que é a dissertação, né? Então, acabou dissertando muito bem, né? Foi um texto muito tranquilo, objetivo, né? Claro. Então, esse é o texto dissertativo. Você pegou muito bem a ideia, né? É quando eu falo sobre um tema de forma clara, de forma objetiva. O que é de forma clara e de forma objetiva? De forma que as pessoas podem entender, isso é a forma clara, e de forma objetiva porque não vai enrolando muito, vai direto ao ponto.
fala o que é, fala qual é o exemplo, fala o que causa, né? Então foi perfeito, Ícaro. Parabéns, de verdade. Você conseguiu entender bem a ideia. Professor, os outros também não estão de parabéns, não, é? Estão também, certo? Assim, eu sei que, por exemplo, o Cauã, ele não teve, foi tempo para finalizar o dele, né? Mas também foi uma introdução que começou muito bem, né? E a sua, Veríssimo, também foi uma ótima introdução. Agora você não conseguiu, foi finalizar. Não sei se foi o tempo, pode ter sido o tempo também, gente. Eu entendo que às vezes é o tempo, né? Então, às vezes, a gente precisa de um pouco mais de tempo. E eu digo uma outra coisa: quem não conseguiu fazer, não se sinta aí, né, nenhum pingo prejudicado em relação a isso, não, porque não é um texto, às vezes, tão fácil, certo? A gente acaba tendo textos que são mais fáceis, né, para o nosso perfil e outros que são mais difíceis. Por exemplo, tem pessoas que vão gostar mais, vão sentir mais facilidade em fazer uma dissertação, mas que para fazer um poema vai ser algo impossível para ela. Tem pessoas que fazem bem um poema, mas não conseguem fazer tão bem a dissertação. Então a gente vai começar a trabalhar onde está sendo mais difícil, né, para cada um de nós. Tá bom? Então eu vou ler agora o do Gilles, tá certo, Gilles? Como você pediu. Sei. Deixa eu colocar aqui. Lembrando que é Senhor, 22 travou pra mim. Travou? Melhorou agora? Melhorou? Pronto, melhorou. Valeu. Certo. Vamos lá, então. As fake news são notícias que dizem um relato que acontece, porém que é falso. Entretanto, as pessoas veem uma imagem, uma rede social que parece real, mas não é real. Fake news acontece muito em jornais, redes sociais e fotografias falsas que fazem para ganhar a visualização de todas as pessoas. Só aceitar aqui um amigo nosso, rapidez, é o Itrio. Bom dia, Itrio. Aí, como continuando, né? Fake news acontece em jornais, redes sociais, fotografias falsas que fazem para ganhar a visualização de todas as pessoas. No entanto, tem programas de TV que descobrem se é fake news ou não, como o programa da TV que se chama Fantástico. Eles têm um detetive virtual para descobrir se a notícia é fake ou não. Algumas pessoas acreditam nessas fake news pelo motivo de ser muito real e chamar a atenção. Hoje em dia, algumas pessoas não acreditam numa fotografia que parece fake, mas a maioria das notícias que parecem fake pode ser até real. Olha só, excelente, Gilles, né? Então é isso mesmo. Você falou sobre o tema, você também aí se apoderou de um exemplo que nem foi preciso pesquisar, você já tinha na sua cabeça, né? Que era a questão do Fantástico, né? O quadro da fake news do Fantástico. Então é isso, a gente vai acabar falando coisas que. Falando sobre o tema e usando coisas que são do quê? Do nosso conhecimento, né? Então, esse tipo de texto é um texto que vai trabalhar muito o que nós pensamos sobre as coisas, a questão do nosso conhecimento de mundo, né? Então, a questão da nossa visão sobre algo. Então, se eu perguntar aqui para vocês, se eu levantar um questionamento aqui de um tema e perguntar para cada um de vocês vai ter uma ideia, um posicionamento, né? E esse posicionamento pode ser até tão particular que gera aquele conflito, né? Aquela bagunça, né? Não concordo com você não, ó. Não, e aí que dá quase aquela discussão, né? Discussão barra briga, barra, né? Gladiadores. Então é isso. Capoeira. Capoeira. Fogo no parquinho, é isso mesmo, né? Então, esse tipo de texto, ele vai ter esse poder. Então, assim, é legal a gente começar a falar um pouco mais também, de forma paralela, de vez em quando, nesse tipo de recurso. Por quê? Porque vocês vão cada vez mais crescendo nesse sentido de ter cada vez mais uma visão sobre as coisas, uma opinião sobre as coisas. E, galera, quando a gente tem uma opinião sobre algo, quando a gente tem uma visão sobre algo, ninguém pode tirar isso da gente. É a nossa visão, é a nossa opinião. Quando a gente acaba não tendo, então a gente pode ser levado pelos outros, né? Pela opinião alheia. Não é assim? Geralmente, quando você não tem opinião, você vai pela opinião do outro. Então, não é bacana somente ir pela opinião do outro, né? É bacana também você ter, né, a sua própria opinião, você ter as suas preferências, os seus gostos, né? Então, é isso que esse texto ele proporciona pra gente. Tá certo? Luiz, vamos para sua introdução. Pode ser que você disse que ia ler a introdução, né? Por favor, meu querido. Tá bom. Nos últimos anos, a expressão fake news ganhou as páginas de jornais e internet. Fake news são informações falsas que viralizam entre a população como se fosse verdade.
A internet possibilita que as notícias se espalhem cada vez mais rápido. Pronto, foi isso. Só que deu para Ok. copiar. Mas foi ótimo. A introdução aí foi ótima. É isso aí mesmo, tá? Então, o processo de introdução é esse. É falar sobre o que é a fake news, né? Na introdução, você pode tanto explicar o que é a fake news, você pode fazer questionamentos. Opa, tem alguém querendo falar? Vai lá, Paulo, Gabriel. Professor, o tema é só fake news ou pode falar de outras coisas? Esse agora que a gente está fazendo é fake news, mas a gente ainda vai abordar outros temas em outro momento, tá certo? Esse agora vai ser sobre a fake news, tá certo? Mas no próximo a gente vai abordar outros. Vai ter momentos que eu vou deixar um tema livre, né, para que você possa falar. Esse tipo de texto a gente pode falar de tudo. Podemos falar sobre os benefícios dos jogos eletrônicos, por exemplo, né? Então, pode-se falar sobre isso. A gente pode falar o preconceito que as pessoas têm contra o anime. Pode ser qualquer tipo de coisa que a gente queira falar sobre esse tipo de texto, Eu dissertar. sei que o anime é ruim. Então a gente tem que combater, através da dissertação, muitas ideias, né? Então, tudo dá para ser falado sobre no texto dissertativo argumentativo, no texto só dissertativo. Por quê? Porque dissertar é falar sobre algo. Então, é falar sobre algo. Não tem muito mistério, não. Certo? Ok? Então, a introdução pode ser dessa forma que vocês fizeram. Essa introdução que vocês fizeram é chamada introdução por definição, né? Poderia ser, como eu falei lá na nossa aula, poderia ser só uma introdução construída de perguntas, de questionamentos, poderia? Poderia. Poderia ser uma introdução toda construída, baseada em questionamentos. Não teria problema nenhum. Poderia ser uma introdução que eu fizesse uma comparação. Vamos dizer que o tema é violência, então você podia fazer uma comparação entre a violência hoje e a violência antigamente. Por exemplo, eu poderia falar assim, se o tema fosse violência, eu poderia dizer o seguinte, hoje em dia, a violência está tão grande que as pessoas elas já não têm mais aquele costume antigo de ficar na calçada conversando à noite, porque tem medo de, a qualquer momento, né, um assaltante passar e atentar contra a vida deles, né, ou então até mesmo furtar, roubar um tipo de bem, né. Então, aquela alegria de ficar até mais tarde nas calçadas, ela foi justamente acabando por causa do aumento da violência, né. Um outro fator sobre o aumento da violência é a questão de jogar bola na rua. Hoje a gente já não tem mais nem essa liberdade de bater aquele velho racha na rua, né? Porque a violência no trânsito também tem aumentado bastante. Então, pronto, ó, a gente vai falando sobre o que a gente vai pensando, pode associar o hoje, o ontem. Sei sim, eu quero voltar com sim. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. Ô, professor, mas sabe uma coisa? Ah, Falou em futebol, em racha de futebol na rua. Eu me aham, lembro, eu me lembrei uma história que o meu padrasto me contou no ano passado, que eu já contei pros meus amigos, que é assim, ó. Ele disse que na última vez que ele foi jogar futebol na rua, ele tava jogando, aí um cara começou a trapacear no jogo. Aí ele foi o único que percebeu. Aí o que ele uhum. fez? Meteu um soco na cara do cara. Aí começou a briga, aí começou uma Vixe, briga, chegou o policial e todo mundo pra cadeia. Eita, foi um Aí, racha já que. vi, já vi. não, professor, você ainda não viu o final. Aí, Tem, tem Racha do mais. bonde. professor, adivinha quem que era o delegado da cadeia? O tio do meu padrasto. Então Aí foi ele, legal que a P começou, foi lá, né? é, aí o tio do meu padrasto, quem foi que te bateu? Aí ele, foi aquele bicho sem vergonha ali. Aí o tio do meu padrasto entregou a chave pra ele e mandou ele abrir a cela. Aí ele falou, bicho sem vergonha, todo mundo preso. Que bom que teve um final feliz, né? Porque geralmente, né? Nem sempre é um final tão feliz assim, né? Aí ele foi abrir a cela e todo mundo foi embora. Mas isso acontecia muito a questão do racha na rua, né? Hoje em dia a gente não tem mais, né, essa alegria de jogar bola na travinha na rua de chinela, não, né? Porque a violência no trânsito ela tá muito grande, né? Então o Nossa carro senhora, ele travinha de chinela é raiz. então o carro ele é capaz de levar todo mundo, né? Vai lá, Felipe, agora, meu querido, por favor. Felipe, eu?
Luiz Felipe. O quê? Foi A o quê? introdução já falou, né? Ele já Eu leu, já já li. leu. É porque a história do Arthur foi tão engraçada que eu perdi o foco. Vamos lá. Arthur, eu não sabia não dessa situação da menina ter ficado curada com Free Fire, não. Eu geralmente eu vejo muito a questão da galera contra o Free Fire, né? Assim, eu tenho uma opinião, né, sobre os jogos eletrônicos, ou, jogos de computador, jogos, né, de qualquer nível. Eu não acho que eles são negativos, né? Na verdade, os jogos, eles são uma narrativa, né? Então, é uma narrativa que vai te ajudar a raciocinar, a planejar, tem a questão dos mistérios que também são associados. Se a gente vê, tem jogos que têm uma história, né? Então, a gente até assiste a história durante o jogo. Não sou contra, não, o jogo. Agora, eu acho que o problema que acontece com os jogos é justamente o fato de que uma galerinha, que também não é um público tão grande, exagera, né? Exagera no tempo do jogo. Então é o dia todo, é a madrugada toda, então é 70 mil horas sem descansar, só jogando. Então eu acho que esse exagero é o que causa, né, esse maior problema, né, esse transtorno. Como, por exemplo, também, galera, qualquer outro tipo de hobby pode virar um exagero, né? Então, a leitura é massa ler? É massa. Porém, se eu dedicar meu tempo totalmente pela leitura toda hora, vai se tornar algo negativo, né? Então, nem durmo mais, só fico lendo. Então, eu vou se tornar uma pessoa antissocial, que não tem relacionamentos dentro da sociedade, que não tem outros momentos. Então, não é assim. Não é pegar algo e tornar esse algo, né, tudo na minha vida. Mas, claro, que eu concordo que os jogos, né, são, bem determinantes para a gente também. Além de se divertir, né, a questão do entretenimento, também tem a questão de que é uma narrativa, né? É uma narrativa, então tem uma história, né? Tem as fases, tem a questão do raciocínio. Se vocês podem convir comigo ou não, tem jogos que você não consegue nem passar de fase, que dá logo aquela raiva, né? Dark Porque, Souls. porque você não entende, você fica tentando Souls é entender, né? pesado. Você para lá e Gears fica of assim, ó. War. Você passa lá e fica assim, ó. God of War é pesado também. O professor Eu não era nem tenho que. que fazer, God of né? War é easy. 10 horas depois você lá, ó. 10 horas depois você lá, ó. O que é que eu tenho que fazer? Professor, Aí não já pode se falar passou nada um não, mês, mas esses ó. jogos que Acabou a dura quarentena e mesmo. você lá, ó. O que é que eu tenho que fazer? Às vezes você faz desistir, né? Então não é algo também tão Ô, simples o professor, jogo, né? teve Oi. uma vez que eu fiquei muito tempo no jogo, tentando fazer um pulo lá. Mas quando eu vi, não era pra fazer um pulo, era pra desviar do negócio ali. Rapaz, tanto tempo Ficou falando um muito. negócio desse. Não acredito, não. Isso aí Ô, é meu professor, noob, viu? Isso é meu esses, noob. E Não, o isso aí pior é no faz mal. Minecraft, esses que o jogos meu aí, amigo. É preconceito, isso é É, preconceito. Eu passava um ano fazendo uma casa, depois chegava meu amigo e explodia com dinamite. Então tem um É por isso que eu processo, né? nunca jogo com amigo Minecraft. Então o jogo, ele tem, né, um processo legal. Agora, o exagero, né, acaba tornando algo negativo. Beleza. agora eu Fala, lembrei Arthur. na primeira vez que eu fui jogar God of War, que assim, Hum. eu tava indo matar Zeus. Aí eu tava jogando dois. Aí eu passei 3 horas tentando matar o Zeus. Aí quando eu finalmente consegui passar dele, aí eu descubro que é a Atena que morre, não o Zeus. Eu fiquei com muita raiva. Pois é, né? Eu já zerei, vixe, vou, senhor. vou nem falar sobre isso aí, né? Já zerei várias vezes. Pois bem, vamos lá. É o quê, É... professor? Ei, você passar na cara assim também não, tá? Bora lá. Então, galera, mais dúvidas sobre o texto dissertativo? Deu para dar uma clareada ou não? É, Deus. Deu para dar uma clareada? Deu. Então, pergunta aí, Trio. O Itrio vai perguntar uma coisa, ou o Itrio só falou deu? O Itrio tá Eu sumido só aí. disse deu. Muito bem, gostei. Se Então, você falou que deu certo, então já tô feliz. o professor, Fala. eu enviei meu texto sobre fake news, viu? Você tá concluindo, é? Eu disse que eu enviei o meu texto sobre fake news. Pronto. Professor, Fala, Giris. e sobre o nosso trabalho? A gente vai falar agora, é o próximo passo, né? Mas aqui eu já recebi mesmo. Eu recebi o do Itrio e recebi o do Luiz. Você quer que leia, Luiz? Entendeu mesmo, Flor? Deu certo, tem certeza? Se não tiver entendido, sabe que eu posso repetir, viu, Flor? Tá certo. Então, que bom, viu? E aí, o Arthur, leu o seu ou não?
Sim, pois vamos ler aqui do Arthur e a gente vai falar sobre o trabalho. A gente ainda tem um tempo aí bem legal. Fake news são notícias falsas usadas por pessoas maldosas para provocar o desespero ou irritar, como é chamado elas, espalhadas por redes sociais. É É Igual irritar. naquele dia, Vem da palavra em inglês hit. Desculpa, o viu? Peço mundo ia perdão. acabar em 2 maldosa. Peço perdão aí pelo meu infortúnio. Vamos lá. Fake news pode causar desde invasão de privacidade até preocupação do governo com a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, tentando resolver esse problema. Um exemplo é sobre a situação que estamos no momento onde pessoas estão compartilhando que a água fervida com alho serve como tratamento para coronavírus. Fake news já foram usadas até mesmo no YouTube para espalhar ódio com uma ou mais pessoas. Um dos YouTubers brasileiros que mais tiveram fake news sobre eles, por exemplo, foi o Felipe Neto. E por esse motivo, hoje, devemos tomar muito cuidado com isso, porque elas estão cada vez mais frequentes no dia de hoje. Pronto. Perfeito. Certíssimo. Esse do alho aí eu vi também, né? Então, tudo isso aí são notícias que a gente pode agregar. Galera, tem mais alguma pergunta? Olha o Pedro Nicolas chegando aí. Bom dia, Pedro Nicolas. Não? Tranquilo? Certeza? Eu acho que só o, Sim. eu acho que só o Ícaro e o Paulo, que estão na primeira aula comigo, não sabem como é que funciona esse trabalho. Então, eu vou falar para eles um pouquinho. Não é justo, né? Eles vão ficar perdidos aí, né? Eu falei assim, ouvindo isso aí, né? Então, eu vou falar um pouquinho pro Ícaro, né? E pro Paulo sobre o trabalho, né? Que trabalho é esse? A gente começou a criar um reino chamado, eu vou pronunciar aqui, né? Foi, Nicolas, viu? Rapaz, dessa vez, né? A tartaruga Ei, deu meio da lebre, né? mais atrasado que o Mato Galinha Canguru lá no Dominique. Mas, Nicolas, Senhor, você já tem leu, alguma tio? dúvida? Eu Não. já ouvi, mas eu não li, não. Já ouvi. Eu Tem só quero certeza? dizer que eu fiz o Barqueiro Fantasma. Eu não sei se ficou legal, não sei se ficou. Mas eu fiz. Tá certo. Eu Mas você fiz tem um alguma pouquinho dúvida? bizarro. Não, sem dúvidas. Sem dúvidas? Eita, é muita dúvida. Sem, só vou responder umas 3. Tô brincando, Nicolas. Então, pronto, vamos passar adiante. Deixa eu explicar pro Ícaro e pro Paulo o que é que como é esse negócio aqui. Se eu falar o nome errado, vocês me corrigem aí. Vocês criaram um nome aí, que é o Golden Wall, né? O que é o Golden Wall? É o nosso reino, certo? Esse reino é um reino que foi criado pela galera aqui. Nesse reino se criou o mapa, se criou personagens, se criou lendas, né? E cada um teve uma função de criar uma lenda, de criar um personagem. Alguns desenharam o personagem, então a gente fez essa divisão. Cada um teve uma oportunidade. No seu caso e no caso do Paulo, eu vou perguntar, coletar o que é que vocês querem fazer em relação, se vocês preferem fazer um desenho de um personagem, se vocês querem contar a história de um personagem que vocês vão criar, se vocês querem criar uma lenda do reino. Então eu vou perguntar para vocês, para que vocês possam optar, e aí lá na próxima semana só vocês entregam, porque vocês não tinham como entregar porque não sabiam, por exemplo. E aí, Paulo e Ica, o que é que vocês gostam mais de fazer nessa produção de um reino? Gostam mais de, por exemplo, fazer um desenho, fazer uma lenda? Não sei. Não faço ideia agora. Eu posso colocar para você, Ícaro, então, para você inventar uma lenda desse reino? Pode? Então, eu vou botar uma lenda e vou já te mostrar aqui o mapa do reino para você ter uma ideia de como é que funciona. Certo? Tá. E o Paulo? E aí, Paulo? O que é que você acha que é o melhor para você? Sobre o reino? Você preferiria fazer uma lenda? Uma lenda. Uma lenda também, né? Tá ótimo, então. Então, vocês dois ficam com a lenda. Eu vou dar detalhes aqui de como é que é esse funcionamento da lenda, né? Para que vocês possam, por exemplo, entender, né? Agora a gente pode fazer o seguinte, para que eles possam entender, a gente já podia fazer a leitura das nossas lendas, né, dos nossos personagens para a galera, né, em um formato de apresentação. Eu vou mostrar o mapa aqui inicialmente, o Ícaro e Paulo, para vocês ficarem cientes
de como é que funciona o reino, qual a distribuição, e depois a gente inicia falando um pouquinho sobre a história do reino, né? Porque aí vocês já ficam sabendo qual o funcionamento. A história do reino ficou com a Emily, né? E com a Ana Júlia. Então a Emily e a Ana Júlia vai falar um pouquinho pra gente sobre a história do reino, mas antes deixa eu colocar aqui na tela só o reino para a galera ver. Só um instantinho, eu tô carregando já aqui a nossa tela, tá? Ok. Aí, Emily e Ana Júlia, estão aí? Ei, João. O João tá aí? Ó, já, olha. Tá aparecendo aí pra galera já o reino? Sim. Sim. Pronto. Sim. Sim. Show, obrigado. Aqui é o nosso reino. Aqui é o nosso... Irmã, peraí, tio, peraí. Irmã, João. Veríssimo. Para de mandar figurinha no grupo de Free Fire aí, doido. Tá. Beleza. Bora lá, então. Passado o momento figurinha aí, vamos finalizar aqui. Então, aqui no nosso reino, galera, essa parte aqui, onde estou passando o mouse, a Luna não está aqui hoje, né? A Luna, ela explica tão bem sobre isso, mas aí eu vou tentar aqui, né, ser tão bom quanto a Luana. Essa parte aqui diz a lenda que é a mão de um dragão, e aí ela segura esse pequeno reino aqui, ó, tá todo douradinho aqui, que é justamente a parte nobre do reino, né? Onde fica a galera da alta sociedade, né? A realeza. Aqui nós temos um portozinho, né? Então uma lenda que a galera criou sobre esse porto. A Mariane ficou de criar uma lenda sobre esse local aqui, ó, que tem a árvore. Aí tem lendas aqui de exilados, né? De pessoas que foram sofrer alguma situação no reino. E aqui tem um povoado, ó. Também tem um Ainda tá povoadozinho. tudo lá, né, Bacana. professor? É um reino bem, né? Ô, professor, Natural, né? por que Fala. se são várias mini-ilhas, por que chamam de reino de Golden Wall ao invés de arquipélago de Golden Wall? Porque são várias Também ilhas. acho. Pois é, mas assim, um reino, ele não se baseava, né, por exemplo, em um arquipélagozinho ou dois, não. Um reino, ele tinha uma dimensão, né, exorbitante, né? Se a gente for para as... A dimensão de 5 mundos. Não é nem Por do mundo exemplo, ó, 1. se a gente for falar de períodos medievais em que existia um reino, né? Então o reino ele podia se estender até outro continente, né? Então a palavra reino não era fixa a algo preso. Por exemplo, tem uma série que é uma série de livros que também virou série da HBO, que é Crônicas de Gelo e Fogo, é o nome da série de livros. Na HBO estreou como Game of Thrones, né? Então, por exemplo, lá tem os sete reinos. Então, dos sete reinos, de Wester até o reino do norte, das muralhas, meu amigo, é chão pra caramba, não dá nem para dimensionar. Eles vão a cavalo aí há 1000 anos até chegar lá, e faz parte do mesmo reino. Então, o reino, ele não quer dizer que ele precisa se delimitar a um pequeno canto, um pequeno local, né? Então, o reino, ele pode ter toda essa dimensão. Uma pergunta. Oi. Mas a lenda é de que pessoa que eu falo? Pronto, a sua lenda pode ser a lenda de um guerreiro, certo? Pode ser a lenda de um guerreiro, que é um guerreiro que quer se rebelar contra a nobreza, né? Então ele quer se rebelar, quer derrubar a nobreza, né? Tipo como se fosse aí, não sei se vocês já viram, a Kamiga Kill. Vocês já assistiram a Kamiga Kill, não, né? Mata a Kamigapi. A Kamiga Kill, que eles tentam derrubar, né? Eles tentam derrubar, né? Oi. Fala, Paulo. Desculpa estourar o áudio aqui, mas quando o senhor falou para criar uma lenda daquela árvore, por algum motivo eu lembrei de tipo Árvore dos Desejos. Não sei se é algum desenho que a minha irmã assistia ou foi uma história que eu vi quando era pequeno, mas eu lembrei logo disso. Árvore dos Desejos. E aí, você quer falar um pouco sobre a árvore em si, Não, eu só lembrei mesmo, curiosidade. Tá certo. Então, vamos lá? Vamos falar da introdução da história, né, do nosso reino, com a Emily e a Ana Júlia. Pode ser agora, galerinha?
Professor, só pode dizer uma coisa? Quando for pra cada um contar as suas histórias, deixa a minha por última, porque a minha deu 5 páginas. Eu nem sei se vai dar para contar todas as histórias hoje, né? Mas vamos começar pelo menos com a introdução do reino, né? Tá certo, Emily? Emily e Ana Júlia, quem é que inicia de vocês aí no Pera, Papel, Tesoura? Não, peraí, é pra ler a história inteira? É, só a história inteira. Meu Deus. Vai meia meia. Não, mas é porque eu não mandei a foto pra ela. Ah, não mandou? Não. Ah, que pena. Então é você mesmo, né, que lê. É bom que a sua leitura é tão Só tem legal. uma página que eu mandei pra ela, uma página. Tu ainda tem, Flor? Minha amiga. Ai, ai. Não, aquela página Eu se nem perdeu sei no também. limbo. É, Boa sorte. eu acho que essa página aí já se misturou com outras trocentas mil páginas que Achei! chegaram. Pera, Vai. não sei se vai dar pra mandar. Achei! Espartana. Pronto, mandei. Mandou pra Júlia, pra Ana Júlia, né? Ana Júlia tá aqui, né? Ana Júlia tá. Opa, eu mandei foi pra Flor, pera. Aqui, Ana Júlia. Tem que mandar pra Júlia pra você compartilhar com ela. Júlia, aqui, achei. Pronto. Mandou, aí agora começa a tua parte, que ela finaliza. Não, como eu só mandei a primeira página pra ela vai ler a primeira. Porque, né, não vai dar pra bater outra. Ah, e aí tu depois leva. eu leio a outra. Pronto. Então pode ser, Júlia, Ana Júlia. Pode ser. Obrigado, vai lá. Tá, vou começar a ler aqui. Em um reino muito distante morava um rei e uma princesa. Era para existir uma rainha, mas infelizmente ela faleceu. Mas reencarnou de forma sobrenatural. Ela virou uma mão. Ela que segurava o reino, mas disso ninguém sabia. Um tempo depois da rainha Merida falecer, o rei Andrew fiel ao seu reino e transformou todos os dos empregados de seus escravos. A princesa... Ô, professor, eu tô lendo meio assim, é porque a imagem tá ruim, entendeu? Tá um pouco ruim. Nunca concordou com isso, mas a opinião dela era mesmo que nada. Depois de tanta perturbação, o rei Andrew mandou seus guardas pegarem a princesa e de em quando e mandá-la para para o alçapão. Ele e os guardas colocaram ela lá e ficavam levando comidas e bebidas para ela. Para chegar lá demorava 18 horas e ainda tinha que ser a cavalo. Em um combinado, Vai dando um zoom que dá pra ler. em um combinado dia, os escravos marcaram de fugir para algum lugar
sem que o rei e os guardas soubessem. E lá se foram eles. Muitas horas de caminhada se passaram e então acharam um lugar perfeito, perto da floresta e lotado de frutas. Eles transformaram esse lugar em um vilarejo, onde deram o nome de Wonderwalls. Enquanto eles iam se adaptando, triste ficava a princesa em um alçapão, um local escuro onde só tinha uma entrada de ar. Pronto. Tá, continuação aqui, né? Onde só tinha uma entrada de ar, a pequena janela onde mostrava a vista da floresta, umas matas verdes e muito bem cuidadas. Muito tempo se passou e o vilarejo Old Walls foi finalizado. E logo no centro desse lugar existia uma placa muito ampla, onde mostrava todo o lote do Rei Andrews, o que poderia acontecer e o que iria acontecer. Lia e Matias são amigos. Os pais deles eram escravos do rei. Eles são muito inteligentes e curiosos, então logo foram ver o mapa. Depois de muita observação, acharam uma coisa muito estranha lá. Era um lugar muito escuro que ficava no extremo do mapa. Os dois marcaram de se encontrar um na casa do outro. Fizeram meio que uma reunião para o planejamento de eles quererem invadir aquele local. Porém, Javier, um servo do rei, escutou todo o plano e ele foi direto ao reino contar ao rei todo o plano deles. No outro dia, o rei Andrews reuniu todos os seus guardas para acabarem com qualquer pessoa que tentasse invadir aquele alçapão. Ele não queria ninguém lá. Adam, um dos guardas, foi contar tudo o que ia acontecer para Lee e Matias. Então os dois adiaram a visita ao alçapão. Os guardas foram ao alçapão, mas não tinha ninguém, graças ao Adam. Quando voltaram ao reino, contaram que não tinha completamente nada lá. E então o rei demitiu Javier por fazer os guardas perderem tempo viajando e também mentir para o rei. Quando o dia que Lee e Matias haviam marcado para ir ao alçapão chegou, lá se foram eles. Levaram todas as ferramentas e suprimentos possíveis, pois sabiam que a viagem seria longa e perigosa. 18 horas se passaram e os dois chegaram ao tal lugar. Era meio que estilo de uma caverna, com uma porta de madeira toda acabada, lotada de correntes e cadeados. Tudo bastante protegido para a princesa Eden não conseguir fugir. Lia e Matias logo pegaram seus equipamentos e abriram para abrir tudo aquilo um por um. Quando todas as correntes foram quebradas, Matias deu um chute na porta, que fez ela cair e se quebrar no chão. A princesa levou um baita susto e perguntou o que eles estavam fazendo ali. Eles explicaram que queriam descobrir o que tinha aqui e nunca imaginariam que iria ter uma princesa ali dentro. A princesa Eden esclareceu-lhes tudo. Lee e Matias fizeram amizade com a princesa e a levaram para o vilarejo, onde ela iria morar temporariamente ou até mesmo o tempo que ela quisesse. Ofereceram até moradia para ela, pois a achavam super educada e sensata, diferentemente do seu pai. Um egoísta que só ligava para sua opinião e nunca teve vontade de escutar a dos outros. A princesa Eden foi correndo para a cidade para preparar sua mágica ocorrência, nome dado a ocasiões que acontecem em um reino ou algo mágico. Depois de uns meses, o rei foi levado para a cadeia e teve a obrigação de passar o reino para o nome da filha, que já era de maior. E de Golden Walls, a princesa mudou o nome para ONG Golden Walls, uma instituição para ajudar todos que lhe ajudaram quando ela mais precisou. Fim. Valeu, ó. Palmas, zonas e libras aí, ó. Pra você, viu? Ó? Galera, então assim, palmas, Ana Flor. Então, galerinha, é o seguinte.
essa aí é o nosso texto, né? A nossa história inicial. Só que paralela à história inicial, nós temos muitas outras histórias, né? Que são as lendas, que são os personagens. E essas outras histórias, elas se completam com vocês, com a escrita de vocês, certo? Emily, depois eu vou querer que, se possível, né? Quando você tiver um tempinho, essa semana você tiver a arrumar um tempinho daqueles que eu sei que é muito difícil, mas eu vou aqui pedir encarecidamente, você poderia fazer um resumo geral do que é o reino de Goldenwall, o que apresenta nesse reino, porque eu tô com um plano de mandar a nossa imagem, o nosso mapa para a Aline, para ela postar no Instagram um mapa com as informações do reino. Você acha que tinha condições? Como você fez a história, né, com a Ana Júlia, você consegue ter essa visão aí desse resumão, pode ser? Pode. Pode ser, então você manda lá pelo aquele tópico, tá, de trabalho, mesmo estando fechado em atraso, ainda recebe, tá certo? Tem tamanho exato ou pode, tipo, só um resumo mesmo? É só um resumo básico, não precisa ser muito grande não, porque como vou ver se eu consigo postar no Instagram da escola, para não ficar muito excedido. Uma sinopse, né? Para não ficar muito excedido, certo? Outra coisa, depois a gente vai precisar fazer apresentações dos personagens. Eu tô assim super ansioso pelos personagens. A gente pode mostrar aqui o personagem do Gilles? Fala. Pode falar. Acho que eu não sei se foi o Arthur que falou, desculpa. Não consegui compreender quem falou. Tem alguém espirrando. E aí, bora lá? Vou mostrar aqui o personagem, certo? Do Gilles. Deixa eu ver se eu giro aqui ele. Olha só. Dá um zoom aqui. Morte da Profundeza aqui, Morte da Profundeza, ele vem aqui com o seu... Eu não botei nenhuma imagem, tem problema? Tem problema não. Aí, ó, essa aqui foi a imagem usada pelo Gilles, né, que ele produziu aqui, o Morte da Profundeza. O nome disso aqui é uma... Não sei se é foice não, como é o nome? O nome mesmo é uma foice, né? É foice. Foice mortal, né, aí. É um ceifador, né, aí, quase, né? É, um ceifador. Exatamente. Deixa eu ver se foi o primeiro desenho da morte. Quem conhece Naruto vai saber. É o Hidan. Foi o primeiro desenho. É uma inspiração no Hidan, não é bem o Hidan, não, assim, né? Vamos lá. Dá para ler uma história hoje, uma lenda. Quem aqui gostaria de ler sua lenda? Eu. Paulo, é? Sim, Paulo. Não sei, então, Paulo. Tá bom, vender. Vamos ler a lenda do Paulo que... a gente lê a lenda do Paulo hoje. Meu áudio falhou, velho. A gente lê a lenda do Paulo hoje e na próxima... Gabriel, vamos lá, Gabriel. A gente lê a lenda do Paulo hoje e na próxima... a gente lê só as lendas, né? E os personagens. Próxima aula, apresentação de lendas e personagens. Então, quem ainda tá querendo dar um ajustezinho no personagem, na lenda, ainda vai dar tempo, hein, ó. Pra chegar lá com o personagem bem, ó. Tio. Sim, Paulo. É a lenda desse reino aí? Tá, no final. Eu faltei Olha a aula aí. Pois é, eu até estranhei. O Paulo vai ler a lenda dele. Então ele tem que fazer a tua. É porque eu tava no da lua aqui. Então vamos lá. Quem é que vai ler a lenda? Gabriel. Páginas, Arthur. Acho que a tua é melhor para a próxima, porque senão não vai dar. Ô, professor, Não. eu vou mostrar que é 5 páginas. A minha só tem 4 linhas. A minha só tem 4 linhas. Pois é. A minha só tem 4 páginas, mas foi 5 páginas de um bloquinho. São 5 páginas. Olha aí, é da Flor. Legal. Eu falei que era 5 É um desenho aleatório que eu tava fazendo enquanto a Emily explicava. Tamo junto na Flor. Vai lá então, Arthur. Vamos ter a sua lenda hoje. É a lenda que a gente finaliza esse momento de hoje. Na próxima a gente tem a leitura de todas as lendas. Vamos lá. Pronto, tá aqui. Eu tô aqui. Só não gostei que eu consegui só pensar em um nome e eu achei o nome bem michuruca. Tá bom. O nome da história foi O Pirata e o Cristal. Num reino distante,
onde o mundo é completamente dividido em ilhas, os piratas e a magia reinavam. Mas o pirata que eu vou contar é Arthur Cavalcante, um dos maiores piratas da sua geração. Junto de sua tripulação, ele estava saqueando a ilha, já tinham conseguido milhões de beles. Ah, que eu disse que eu botar um nome para moeda do reino. Lembra? Pele? Belle. Foi o nome que eu pensei. Ah, tá. Boa, mano. Entendedores entenderão essa referência a One Piece. Aqui. Entendi. Até chegarem na casa entendi. do mago. O mago, então, Galera, não vamos atrapalhá-lo, senão não vai dar tempo a gente ler. Vamos deixar ler, depois a gente comenta. O mago, então, indignado por um pirata estar roubando sua casa, jogou uma maldição em Arthur. Desse dia em diante, ele poderia criar, controlar e se transformar em fogo. Mas, como consequência, ele nunca mais poderia nadar. Para se vingar do mago, ele roubou um cristal que parecia valioso. Um tempo depois, ele descobriu que aquele cristal, se fosse colocado perto de uma lente de aumento, a luz do cristal se concentraria e faria uma espécie de raio propulsor. Aqui. Peraí. Torce alérgica. Aqui. Então, ele quebrou o cristal em 3 e os pôs no seu barco. Subiu aos céus e então disse: já que não posso nadar, então vou desbravar os céus. Passou então um mês de viagem com ele procurando por ilhas no céu. A primeira ilha que encontrou foi uma ilha que só tinha ouvido falar em histórias quando era menor. A ilha chamada Laputa. As histórias que ele ouvia diziam que Laputa era a ilha onde os maiores aventureiros do mundo treinavam antes de sair. Aqui, ó. Arthur então resolveu pousar na ilha para treinar lá. Ele encontrou um monge lá que permitiu que ele treinasse lá. Então, depois de 2 anos treinando para aprender a controlar seus poderes, Arthur estava pronto e saiu em viagem novamente por mais alguns meses. Depois dos meses que ele passou em viagem, ele encontrou outro conjunto de ilhas. Mas esse era diferente. Ele nunca tinha visto na vida. Foi assim que eu fiz a história. Aí eu deixei com 3 pontos no final para já ficar aberto para uma possível continuação. Pronto, ficou ótimo, viu? Ó, gostei bastante da construção, da ideia, né? A questão lá do barco, eu espelhei aí, né? Que tinha aqueles propulsores, porque a nossa ilha ela é uma ilha diferentona, né? Ela não é uma ilha fixa, né? Em solo, vamos dizer assim. Tá bom? Galera, seguinte, então é isso, né? Quem vai apresentar na próxima aula são as lendas, os personagens. Se você tem mais um tempinho aí extra para aprimorar os seus personagens, para aprimorar a questão das suas lendas, exatamente, tá? Então a gente se vê. Passem agora para dar a presença de vocês lá no Class, tá certo? Já coloquei. Oh, rapaz, o pessoal é rápido, viu? Então, a gente se vê mais, tá? Deixa eu encerrar aqui a gravação. Tá bom, tchau, professor. Pronto, até mais, gente.